Meus amigos, olá minhas amigas do LAC Concurso, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula bastante específica da Lei 10.261 de 68. Para quem não sabe, essa é uma lei, tá certo, que trata do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, e o professor chama de servidor público devido ao hábito, né? Porque a Constituição de 88 trouxe essa nomenclatura e passou a ser chamado funcionário público de servidor público, tá certo? Ok, vamos lá, né? Gente, só fazendo uma pequena ajuda à memória para vocês, o professor usou a seguinte estratégia para ministrar esse curso: a gente dividir o conteúdo no máximo possível. E a gente está dividindo o conteúdo da Lei 10.261 por capítulos, não é isso? E esse capítulo, dando sequência ao nosso curso, nós chamamos das disposições gerais. Professor, disposições gerais não quer dizer nada. Exatamente. Disposições gerais do título número 8. Professor, qual que é o título número 8 do Estatuto? Do procedimento disciplinar. Então, do procedimento disciplinar, tá certo? Disposições preliminares, uma aula bastante curta, artigo 268 a 271. Como a aula é curta, o professor faz uma explanação do título como um todo e depois a gente vai subdividir. Por exemplo, esse título aqui, 8, do procedimento disciplinar, ele é dividido em 6 capítulos, né? O primeiro capítulo é exatamente esse capítulo da aula de agora, desse instante, das disposições gerais. Nesse capítulo primeiro das disposições gerais, ele vai falar de coisas genéricas. Por exemplo, ele vai definir que os instrumentos para se apurar alguma infração serão sindicância ou processo administrativo, tá certo? Nas disposições gerais, ele também, já no artigo 268, ele vai falar o seguinte, que é garantido ao acusado a ampla defesa e o contraditório, tá certo? E nas disposições gerais, também o legislador irá definir quais são os casos que serão utilizados a sindicância e quais serão os casos utilizados o processo administrativo. Pode ter certeza que isso é grande potencial de ser cobrado na prova, tá certo? O capítulo número 2 vem detalhar a sindicância, né, os procedimentos da sindicância. Professor, onde que está? Quais infrações que serão apuradas pela sindicância? Nas disposições gerais. Professor, eu quero que você me adianta. Quais são, olha só, as infrações que serão apuradas pela sindicância? Você sabe que nós temos 2 procedimentos disciplinares. A sindicância, ok? A sindicância e o processo administrativo. A sindicância será utilizada em 3 casos. Nos casos onde a pena, previsto lá no artigo 251, seja a pena de repreensão, suspensão e de multa. Nesses 3 casos, tá certo? O acusado dessa infração, o procedimento disciplinar a ser utilizado será a sindicância. Professor, isso cai na prova? Claro que cai, né? Se tem a sindicância, qual que é o nome do outro procedimento? Processo administrativo. Pronto. Olha só, agora aí em 2 minutos, 3 minutos de aula, você já sabe uma coisa muito importante. Quais são os instrumentos utilizados para a apuração em procedimento disciplinar? Sindicância e processo administrativo. Professor, quantas penas nós temos? 6 penas. Então, são 3 casos para a sindicância, que eu já disse para vocês, que é, primeiro, repreensão, segundo, suspensão, terceiro, multa. Professor, os outros 3? Está na cara, vai ser o quê? Processo administrativo. Professor, demissão é um caso? É um caso. O segundo caso, professor, demissão a bem do serviço público e cassação de aposentadoria e disponibilidade é o terceiro e último caso. O aluno tem que saber isso e isso é cobrado em prova. No capítulo 3, vamos detalhar todos os procedimentos do processo administrativo, muito importante para vocês aí, principalmente porque eu tenho certeza que vocês serão servidores aí, e é muito bom saber as regras do jogo na qual você vai trabalhar, né? Capítulo 4, do processo por abandono do cargo ou função ou inassumibilidade.
tranquilo, sem problemas. O capítulo 5 são 12 recursos e, finalmente, o capítulo 6 da revisão do processo. Então, aí, o título número 8, ele é subdividido em 6 capítulos e nós iremos trabalhar todos esses 6 capítulos no nosso curso, né? Professor, eu estou gostando demais dessa metodologia, da gente ver assunto por assunto. É legal. Agora, você estudar assunto por assunto, você tem que ter essa visão como um todo. Senão você perde o mérito, você perde aí o objetivo da aula. Valeu? Vamos lá então. Vamos lá. Capítulo número 1, das disposições gerais, artiguinhos 268 e 271. Cara, são aí, ó, 68, 69, 70 e 71, 4 artiguinhos. Desses 4 artiguinhos, nós temos 3 artiguinhos fundamentais, importantes. Papo reto com você. Eu não consigo visualizar um aluno competitivo se ele não souber o teor desses 3 artiguinhos. Principalmente o 268, 269 e 270. Por exemplo, vamos lá, 268. Vamos fazer a leitura e depois eu vou passar para vocês aqui 4 considerações fundamentais. Vamos lá. Artigo 268. A apuração das infrações será feita mediante sindicância ou processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Pronto, bacana, né? E aí, professor, qual que é a primeira consideração? Primeira coisa, quando que um servidor público, tá certo, ele vai passar por uma sindicância ou processo? Primeira coisa, ele vai passar quando ele descumprir algo do estatuto. Professor, dá exemplos. Tudo bem. Você lembra em aulas passadas que nós passamos lá, ó, do dever? O que é o dever? A obrigação de fazer. E quando o servidor público, tá certo, tem a obrigação de fazer alguma coisa e deixa de fazer, ele está contrariando o estatuto do servidor público e tem que ser apurado. Não tem as responsabilidades? Claro. Professor, outro exemplo. Proibição, ele é proibido de fazer, é proibido de agir, ele vai lá e faz. O que acontece? Mais uma vez, ele sofreu. Eu pergunto, o cara está lá, ele tem um dever de fazer e ele não faz. Ele cometeu o quê? Hein? Ele cometeu um crime? Não, ele não cometeu um crime. Esse sujeito cometeu uma infração. Professor, eu pensei que tal da infração fosse a mesma coisa de crime. Não é. E atenção, eu já vi provas de concurso público onde o examinador quis... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós a La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique lá.